hoje, com muita alegria, recepcionando aqui nos estúdios da TV Prevê os candidatos à Prefeitura de Pederneiras. E de acordo com o regulamento, neste quinto bloco, nós teremos aí as perguntas dos candidatos para candidato, obedecendo a ordem alfabética, o nome que eles estão posicionados aqui na mesa, na tribuna, e eles escolherão os seus respectivos respondedores das perguntas. Portanto, o primeiro a começar a fazer a pergunta, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica, é o candidato Daniel Camargo. Daniel, quem é que você escolhe para responder a sua pergunta? O candidato José Eduardo Cury. Zé da Purina vai responder as perguntas a partir de agora do candidato Daniel Camargo. Recentemente, o candidato José Eduardo Cury Saleme, PSDB, em entrevista na rádio 88 FM de Pederneiras, disse que prefere gastar, como administrador, 2,5 milhões em ônibus de graça do que construir um teatro municipal. Hoje, temos o Departamento de Cultura, com diversos projetos que promovem a inclusão das pessoas, tiram crianças e jovens da rua e dão opção para todas as idades, de lazer e crescimento pessoal. Tudo utilizando o nosso complexo e o nosso teatro. Ontem, a banda Pederneiras Jazz Band e o projeto Pro Banda se apresentaram para um grande público. Imaginou se não existisse o Teatro Municipal? Pergunto, qual é a sua política para a cultura de Pederneiras? Como o senhor vai dar sequência nos projetos? 2 minutos para a resposta do candidato Zé da Purina. Candidato, vamos ao contexto geral do que eu falei na rádio. Primeiramente, no programa de rádio. Primeiramente, foi colocado pelo candidato que nós, como vamos sim dar o ônibus de graça a partir do começo do ano para toda a população. Isso é um projeto social que vai atingir desde a Cidade Nova até o Antônio de Conte. É um projeto que vai atingir todas as pessoas. E o senhor disse que eu gastaria 2 milhões com ônibus para pôr isso em prática. Nós não vamos licitar ônibus. O projeto do ônibus circular gratuito vai ser um projeto que nós vamos licitar o ônibus e nós vamos pagar pelo serviço, que pode ser por passageiro, pode ser por pessoa, por quilômetro rodado, pode ser por rota. Então, portanto, eu disse, naquele mesmo programa que eu disse, que entre gastar 2 milhões fazendo um teatro ou 2 milhões, se houvesse a necessidade de se comprar o ônibus, para dar o ônibus circular gratuito, eu usaria os 2 milhões comprando ônibus. Só para se ter uma ideia, uma pessoa que utiliza o ônibus circular em Pederneiras, R$2 de manhã para trabalhar, R$2 à tarde para voltar para casa. Gastou R$4 por dia, final do mês gastou R$100. Esses R$100 que ele vai passar a economizar a partir do começo do ano é o valor da prestação de uma casa do CDHU. A economia de uma pessoa na família, já a partir do começo do ano, paga a prestação da casa. Nós temos sim projeto para cultura. Eu gosto de cultura, eu gosto de teatro, todos os nossos projetos. A começar, nós não vemos a cultura somente centralizada num teatro. Nós vemos a cultura nos bairros. Nós vamos sim levar cultura para cada centro comunitário, para cada associação de moradores. Nós vamos levar aula de dança, nós vamos levar aula de violão, nós vamos levar cultura para os bairros. E cada projeto que existe hoje vai continuar na nossa administração. Nós temos a preocupação com a cultura, como também temos com todos os outros departamentos da cidade. 1 minuto para a réplica do candidato Daniel Camargo. Candidato, um povo sem memória é um povo sem história. Circular, o povo sobe, desce, acabou o ano, acabou, não tem mais nada. Ficou, apagou. Agora um teatro fica e conta a história da cidade. Resgata valores, resgata muita tradição que Pederneiras estava lá, abandonado. Foram 2,5 milhões investidos num teatro municipal, que era um barracão de café, abandonado. Passou-se 8 anos da administração, PSDB, e nada se fez. A estação ferroviária estava abandonada, com drogado, andarilho, e a prefeita Ivana, o nosso governo, que investiu pesado na reestruturação da estação ferroviária, transformando num centro cultural belíssimo, que o Samuel já teve diversas vezes lá filmando e apreciando. Inclusive essa TV Prevê, que esteve lá filmando a inauguração desse teatro com o nosso maestro João Carlos Martins. E os nossos projetos, que nós temos coral infantil, adulto, Pro Banda, Banda Paine, Andar e Voar, que atende 900 alunos, Pederneiras Jazz Band, Telecentro, Feira das Nações, Mostra Livre de Música, República Rock.
Nós temos muitos projetos, sim, desenvolvidos na cidade. Muito obrigado, candidato. Agora 1 minuto para a tréplica. Eu acho que o candidato, nos últimos 8 anos, ficou muito dentro do gabinete. O candidato não conhece a realidade da população de Pederneiras, que eu sim, com o Joãozinho, mais ainda. O meu vice, ele tem a solidariedade e a vida dentro das famílias como a principal característica dele. E o candidato não sabe que muitas mulheres no final da Cidade Nova têm que sair da Cidade Nova e ir para o centro da mulher, atravessar a cidade, porque são duas passagens de circular. E nós temos o caso de uma senhora na última rua da Cidade Nova, que saiu com sangramento e foi a pé até o centro da mulher, que é outro lado da cidade, porque ela não tinha o dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Então, é para essas pessoas, sim, que o circular de graça é importante, para quem necessita realmente de tratamento e precisa de respeito. Cultura é coisa muito séria. Parabéns pelo que foi feito pela cultura. Nós vamos continuar com cultura. Minha prima, Silvia Antibas, é diretora da Secretaria da Cultura, do secretário Marcelo, secretário estadual. Nós vamos sim ter planejamento anual para a cultura. Muito obrigado, candidato. A próxima etapa agora são as perguntas do professor Rodrigo Paiva para um candidato a ser escolhido. Professor Rodrigo, quem é o candidato que o senhor escolhe? A minha pergunta é para o candidato Daniel. O candidato Daniel terá 2 minutos para responder. Sim. Senhor Daniel, o senhor representa a continuidade do governo Ivana. Né? Como o senhor mesmo disse várias vezes na campanha. Isso significa que o senhor vai continuar com os salários dos servidores municipais abaixo do salário mínimo na carteira, enganando com gratificações e construindo casas com prestações longe da realidade salarial do trabalhador pederneirense? Todos sabemos que um prefeito não governa sozinho, dependendo muito dos servidores municipais para fazer um bom trabalho. Por isso, queremos entender por que o grupo que o senhor representa manteve uma política que não reconhece o valor do funcionário com salários tão mesquinhos e punitivos. 2 minutos para a resposta do candidato Daniel Camargo. Olha, professor Rodrigo, a nossa administração valoriza, sim, cada servidor. Quando a gente entrou na prefeitura em 2005, o Vale Alimentação era R$ 70. Hoje, o Vale Alimentação pago ao funcionário com um cartão que ele recebe é de R$ 300. A gente subiu mais de 300% o Vale Alimentação do nosso servidor. Hoje, o funcionário que ganha menos numa prefeitura municipal, incorporando o salário, o abono, o Vale Transporte e o Vale Alimentação, ele ganha R$ 1.018,77. Esse é o salário menor pago pela Prefeitura Municipal de Pederneiras ao 33% dos funcionários. No nosso plano de governo, a gente vai sim implantar um plano de carreira. Infelizmente, a complementação salarial é ainda feita por necessidade, tendo em vista a defasagem existente na grade salarial. A respeito disso, quero dizer que no plano de carreira nosso já está pronto, que a gente vai estar implantando para todos os servidores, só que como esse ano não foi enviado para a Câmara ainda por ser ano eleitoral, a gente está preocupado em ouvir os funcionários, saber o que realmente eles querem, se eles aprovam ou não esse plano de carreira. A gente vai fazer isso após o período eleitoral, para não caracterizar compra de votos ou benefícios aí eleitoreiros. Então a gente valoriza assim cada servidor. A prefeita Ivana sempre valorizou todos os servidores. E hoje, se o governo é bem administrado, se a cidade é reconhecida nacionalmente e no estado, regional, é graças ao trabalho da prefeita, dos diretores, dos supervisores, dos funcionários, dos encarregados, de todos os colaboradores da Prefeitura Municipal de Pederneiras, dos 1.311, que na época, quando ela assumiu, era 700 e pouco. Hoje é 1.311. Então a gente está aí feliz, sim, com o nosso funcionalismo público. E graças a eles, Pederneiras é bem reconhecida. 1 minuto para a réplica. Bom, na fala do nobre candidato, eu acho que não se aplica à realidade, porque eu tenho aqui um olerite, né, de um servidor municipal, e está aqui com o vencimento base R$ 528. Devo lembrar que gratificações não são incorporadas no FGTS e nem no INSS. Esse servidor, quando chegar na aposentadoria, ele vai ter muito problema. E a prova maior disso
é que todo servidor, quando se aposenta, tem uma complementação na sua aposentadoria. Essa complementação é justamente para elevar o salário, né? Então não está sendo real. Olha, candidato, o senhor desconhece e é despreparado para governar a Prefeitura de Pederneiras. Porque hoje o salário mínimo é 622. A gente paga um abono de 93,12 para complementar. E ele incide sim sobre o INSS e para efeitos do FGTS. Quanto à complementação salarial dos aposentados, quero esclarecer que o Tribunal de Contas do Estado, em uma das suas auditorias, entendeu que a complementação não poderia ser feita em virtude da emenda constitucional número 20/98. A respeito disso, também está pronto o projeto da lei complementar, através do qual iremos mudar o regime dos servidores municipais de seletista para estatutário. Aí vamos criar, já no início do ano que vem, um fundo de pensão, para assim continuar o pagamento da suplementação salarial dos servidores aposentados. Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta é do candidato Valgrana. Candidato, quem é que o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Minha pergunta vai para o professor Rodrigo. Candidato Rodrigo, em seu informativo de campanha, você afirma que cada 10 obras realizadas em Pederneiras nos últimos anos, 7 são obras realizadas com verbas destinadas por deputado do PT ou pelo governo federal. Qual o sentimento do seu partido que foi deixado pelo atual prefeita? Qual o sentimento do seu partido? Viraram as costas como de costume? Até um candidato a vereador da sua legenda, que ocupou um cargo de confiança, foi humilhado, taxado de analfabeto pela coligação Pederneiras Segue em Frente. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeiro, a questão da sensação. Não é sensação de vingança, porque isso é baixo, é golpe baixo, né? Na verdade, essa relação entre o PT e a prefeita Ivana, né, foi por uma questão, inclusive até trabalhista, né, que em maio último o PT saiu em defesa do trabalhador municipal, né? Por quê? Porque a prefeita Ivana queria dar um salário, um aumento salarial muito abaixo do que o funcionário público municipal merecia, né? Então, por conta disso, e o PT, ele nasceu para defender o trabalhador e jamais pode virar as costas para o trabalhador. Mediante isso, ela fez o quê? Achou que ou está com nós ou não está com ninguém. E nós não abrimos mão de defender o trabalhador. 1 minuto para a réplica do candidato Valgrana. Rodrigo, você não respondeu a pergunta sobre um candidato que ocupou cargo de confiança durante todo esse mandato da prefeita Ivana e foi taxado de analfabeto, que a coligação Pederneiras Segue em Frente queria bloquear a sua candidatura. Sim. Olha, nobre candidato, eu respondi sim. Os sentimentos que ele está, não é um sentimento de ódio, de rancor. Inclusive, ele está fazendo a campanha dele, provou na justiça que ele não era analfabeto, né? Inclusive, não foi nem necessário fazer o teste. Por quê? Porque a justiça assim acatou e viu que aquelas acusações eram infundadas, né? E o sentimento é tocar em diante. Agora, daqui para frente, o governo PV não terá apoio do PT. O próximo a fazer pergunta neste encerramento do 5º bloco é o candidato Zé da Purina. Candidato, para quem o senhor vai perguntar? Eu vou perguntar para o candidato Daniel. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Candidato, o senhor arrumou uma enorme dor de cabeça para a Ivana em 2008, quando montou um estúdio clandestino de rádio na prefeitura para atacar seus adversários. A Ivana disse à justiça, está aqui o processo inclusive, que não sabia de nada e que o senhor teria feito tudo sem falar com ela. Mesmo assim, a Ivana foi condenada pela justiça a pagar R$70 mil em dinheiro de hoje. Molecagem do senhor que quase custou a reeleição dela.
O senhor traiu a confiança da Ivana, que hoje pede ao povo que confie no senhor. Na sua opinião, a Ivana está sendo ingênua novamente em confiar no senhor? Quem garante que dessa vez não é Pederneiras que está sendo enganada? 2 minutos para a resposta. Olha, candidato, a Ivana confia inteiramente na minha pessoa. Tenho plena consciência disso. Nós trabalhamos durante esses 8 anos, um confiando no outro. Isso que aconteceu em 2008, realmente eu era o assessor de imprensa dela. Eu decidia o que se fazia nos programas eleitorais. Eu decidia o que se fazia no programa de rádio da prefeitura. A Ivana não tinha conhecimento nenhum. Em 2008, realmente, eu assumi a culpa, tanto que precisei ser exonerado do cargo. Pode ter certeza disso, que a culpa foi toda minha. A Ivana não tinha nada a ver com isso em 2008. Tomou a multa, a gente está pagando, recorrendo, sem problema nenhum. Mas população de Pederneiras que me conhece, os funcionários da prefeitura que me conhecem, você que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa digna, uma pessoa de Deus, uma pessoa honesta, que vai com certeza governar a cidade de Pederneiras com toda a sabedoria que eu aprendi com o nosso grupo, aprendi com a Ivana. Eu tenho certeza que a Ivana confia 100% na minha pessoa, senão o nosso grupo não tinha indicado o meu nome, que sou do PSB, para disputar o cargo majoritário, que é dar sequência no governo da Ivana. E não tinha indicado o vice, o meu amigo Solana, para andar comigo, caminhar comigo, para que juntos a gente possa guiar Pederneiras no ritmo de desenvolvimento, no ritmo de progresso. Pode ter certeza que a Ivana, o nosso grupo e Pederneiras confia. Se você gostou da gestão da Ivana, você que admira a Ivana, com certeza vai passar a admirar a nossa gestão, o nosso governo, porque a gente aprendeu junto, construiu a cidade junto. Pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor para o nosso município, para a nossa cidade. 1 minuto para a réplica. Candidato, em 2008, o senhor traiu sim a Ivana quando montou o estúdio clandestino de rádio, pago com dinheiro da prefeitura para atacar pessoas. A Ivana disse à justiça que não sabia de nada e que o senhor teria feito tudo sem falar com ela. 2 anos depois, em 2010, o senhor ganhou uma nova missão. Foi presidente da Feira das Nações e, na primeira oportunidade, o senhor contratou shows acima dos valores. Imagino que a Ivana não sabe desses shows, do mesmo jeito que ela não sabia do estúdio clandestino. Candidato, como confiar em um homem que engana quem apoia ele? Inclusive aqui eu tenho publicação do Diário Oficial dos valores dos shows em outras cidades. Comprova 40 mil reais, alguns shows acima do valor pago em Pederneiras. Então eu quero saber do candidato, se o senhor mentiu para a Ivana, quem garante que não está mentindo também para Pederneiras? 1 minuto para a tréplica. Olha, candidato, eu não menti para a Ivana sempre participou comigo, eu já respondi essa questão, já disse que a Ivana participou comigo, o departamento de licitação, o jurídico da prefeitura, eu tenho provas, eu desafio o senhor a levar na promotoria pública e questionar o que o senhor está dizendo aqui. Agora, caluniar é fácil, eu tenho uma prova aqui de um companheiro seu, Dr. Rubens, que foi condenado por calúnia contra o César e contra a Ivana na eleição de 2004. Ele foi condenado a pagar 80 mil reais. Está aqui a prova para quem quiser ver. Então, vai falar que quem calúnia, quem mente, o meu grupo, olha, cuidado, hein? No meu grupo não mente, meu grupo não tem mentira. Meu grupo tem verdade, tem seriedade, tem trabalho, tem honestidade. Pode ter certeza disso, candidato. Nosso grupo não está aí para mentir, a gente está para pregar a paz. Como eu disse, eu sou da paz, não sou de briga, sou bom de trabalho. Por isso que eu conto com o apoio da população de Pederneiras que não acredita em mentira, não acredita em Papai Noel, muito menos em lorota. Muito obrigado, candidato. Está encerrado o 5º bloco deste debate eleitoral, onde os candidatos fizeram perguntas entre si. Realmente um debate muito importante para que você, eleitor, possa saber o que pensam os candidatos e escolha, na sua opinião, aquele que será o melhor para a cidade de Pederneiras a partir do dia 1º de janeiro para os próximos 4 anos. E no 6º bloco, os candidatos farão a apresentação final deste debate eleitoral. Os candidatos de Pederneiras sorteados pela ordem para o encerramento do 6º bloco e deste debate eleitoral. O primeiro candidato a se apresentar é Daniel Camargo. O segundo candidato a falar do seu plano de governo é Val Grana. O terceiro candidato a falar também do seu plano de governo é o Zé da Purina.
E encerrará o sexto bloco o professor Rodrigo Paiva. Nós vamos para o intervalo e voltaremos para a sequência deste debate eleitoral. Lembrando que na íntegra este debate será reapresentado amanhã, domingo, às 9 horas da noite. Debates Eleitorais 2012 pela TV Prevê. De volta ao vivo neste debate eleitoral com a participação dos 4 candidatos a prefeito da cidade de Pederneiras. Lembrando que este debate será reapresentado amanhã às 9 horas da noite e ficará à disposição de todos os internautas no nosso site a partir da próxima quarta-feira. Queremos registrar que quarta-feira nós teremos o debate com os candidatos a vice-prefeito de Bauru e no sábado com os candidatos a prefeito, encerrando esta maratona de debates promovidos democraticamente pela TV Prevê. E no dia 7, grande cobertura da sua TV Prevê, desde as 7 horas da manhã, depois às 5 da tarde, nas apurações. Tudo o que você quiser saber sobre eleições aqui em Bauru e na região, na TV Prevê nós teremos as informações. Neste sexto bloco, de acordo com o sorteio, o candidato Daniel Camargo será o primeiro a se apresentar para falar sobre o seu plano de governo. Na sequência, o candidato Valgrana, depois o candidato Zé da Purina e encerrando o bloco, o professor Rodrigo Paiva. Então, iniciando com 3 minutos, o candidato Daniel Camargo. População de Pederneiras, a minha declaração de imposto de renda está no site, você pode conferir os meus bens, o que tenho. Garanto que eu sou o mais pobre entre os 3 aqui. Só queria dizer uma coisa, a prefeita Ivana tanto confia na minha pessoa, que ela veio aqui me dar um abraço e falar, se o candidato Zé da Purina se declara o homem da verdade, por que ele declarou no imposto de renda dele que ele tem um apartamento em Pederneiras, um prédio que vale em torno de 300 mil reais, por 16 mil reais. Ou 4 lotes nos Jardins Altos do Alvorada, que custam em torno de 70 mil cada um, estou sendo modesto, declarou os 4 por 54 mil. Ou a casa que ele reside por 41 mil. Eu desafio o candidato a vender todos os bens dele por esse valor declarado. Se ele não topar vender, é porque ele está enganando e sonegando imposto. Há 8 anos, Ivana apresentava-se como a candidata a prefeita de Pederneiras, afirmando que faria uma administração voltada ao cidadão, com políticas de desenvolvimento da cidade. Fico feliz de ter pertencido à equipe da Ivana, uma prefeita que transformou a cidade de Pederneiras, que mudou a história. Nosso governo foi sempre pautado na honestidade, na seriedade, na transparência. Sempre procuramos governar para todos. Investimos pesado em galeria, em asfalto, em iluminação, construção de praças, prédios e no ser humano. Procuramos oferecer saúde, educação de qualidade, proporcionando um olhar carinhoso para a nossa cidade, para nossos munícipes. Todos os bairros, todos os distritos foram investidos e receberam um olhar carinhoso da nossa prefeita. Hoje eu estou aqui para pedir o teu voto de confiança, para mim e para o Solana, para que o nosso grupo continue fazendo o melhor pela cidade, trabalhando, desenvolvendo para o nosso município de Pederneiras. Com a continuidade do governo sério, você ainda vai ganhar pronto-socorro novo, creche do idoso, aterro sanitário com coleta seletiva, postos de saúde no Leonor, no assentamento, um distrito industrial com 1.200 novos empregos, a Casa do Diabético, o Centro de Diagnóstico por Imagem, o Centro de Saúde do Homem, o Complexo Poliesportivo, o Centro de Fisioterapia, mais de 15 praças de estação de exercício, 1.500 novas casas que serão entregues a partir do próximo ano, 3 novas creches e a implantação da creche noturna, das 18 às 23 horas para as mães que trabalham. Essa é a nossa maneira de governar, proporcionando renda e qualidade para a população de Pederneiras. A Ivana foi prefeita em período integral, prefeita 24 horas por dia. Eu estou aqui hoje para assumir esse compromisso com vocês, ser prefeito em tempo integral, prefeito 24 horas por dia da cidade de Pederneiras. Por isso, no dia 7 de outubro, eu conto com o teu voto, votando certo, votando Pederneiras segue em frente, com Daniel Camargo e Solana,
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite à TV Prevê, aos jornalistas, aos meus caros amigos e a você que nos assistiu. Muito obrigado, candidato. Nós registramos e informamos ao candidato Zé da Purina que após o bloco que será encerrado pelo professor Rodrigo, o senhor terá 1 minuto acrescido ao seu tempo para responder às palavras que foram feitas agora pelo candidato Daniel Camargo. O segundo a se pronunciar durante 3 minutos sobre o seu plano de governo é o candidato Valgrana. Agradeço aos amigos da TV Prevê pela oportunidade de compartilhar as minhas ideias e de dizer que acredito ser um momento o candidato mais preparado para assumir a Prefeitura de Pederneiras, ser um legítimo representante do povo, trabalhando com sabedoria, humanidade e justiça, em benefício da nossa cidade, das nossas famílias e principalmente pelo futuro dos nossos filhos. Durante a semana, ao ler o informativo, percebi que um apoiador de campanha traçou um perfil ideal para o próximo futuro prefeito de Pederneiras. Dizia ele, deveria ser pessoa madura, preparada, estabilizada na vida, sabendo o que quer, que não deveria querer ser prefeito por vaidade, mas porque a vida já lhe deu condições suficientes para saber que agora é a sua vez. O momento de servir a sua cidade. No meu entendimento, a pessoa melhor que se encaixa nesse perfil sou eu. Neste momento, então, peço à população de Pederneiras, aos caros eleitores, que ponham a mão na consciência e analise que entre os 4 candidatos, qual deles está mais preparado para governar nossa cidade. Para ser prefeito de Pederneiras, é preciso ter experiência e muita coragem. Isso ninguém pode negar que o Valgrana tem, e muita coragem. Para ser prefeito de Pederneiras, é preciso ter respeito pelo ser humano. Eu tenho responsabilidade e não terei sombras por trás da minha gestão. Não sou vaidoso, não preciso de ninguém. Ajoelhar aos meus pés, implorando para ajudar o povo. Cidadão pederneirense, você tem a oportunidade de entrar para a história dessa cidade. Chega de perseguição, chega de ódio. Você precisa ser respeitado, tem que ter dignidade, saúde, moradia, emprego, lazer, boas escolas para os seus filhos e segurança. Ter orgulho de ser servidor público. Professores têm que trabalhar em paz e serem valorizados. Por tudo isto é que vou administrar Pederneiras com carinhos, com simplicidade, com humildade, sem vaidade, colocando um ponto final no ódio que existe nos 2 grupos políticos, verde e vermelho, pois isso tem interferido muito negativamente na administração e que quem sai prejudicado com isso é o nosso povo, principalmente o mais humilde. Em relação ao meu plano de governo, tenho a dizer, como se faz uma empresa privada, temos que atacar as prioridades da nossa cidade, temos alguns problemas crônicos na saúde e na habitação, na segurança e na geração de empregos e renda, pois sei que isto é o clamor da população. Portanto, gente, no dia 7 de outubro, vote sem medo. Quem compara, vota Valgrana 25. Boa noite a todos. Muito obrigado, candidato. O próximo a usar os 3 minutos para o seu plano de governo é o candidato Zé da Purina. Caros amigos, antes de falar de plano de governo, eu vou responder ao candidato que disse do apartamento que eu comprei. O senhor tem 1 minuto ao término de todo o debate para poder responder esta questão, se o senhor quiser utilizá-lo. Vou utilizá-lo também, mas vou aproveitar agora também. Então, primeiramente, o apartamento foi comprado na planta há mais de 20 anos. O valor da escritura, o valor que está no meu imposto de renda, é o valor que foi comprado e por isso está lá. Assim como os valores do terreno do Alvorada, assim como minha casa que eu comprei em 1995. E o candidato não sabe que existe uma instrução normativa da Receita Federal número 84 que não permite atualização de valores de imóveis. Portanto, esses valores são os valores que eu paguei de cada imóvel com trabalho, com respeito, com trabalho muito sério de 25 anos trabalhando mais do que isso. Agora, eu gostaria que o candidato viesse a público esclarecer também
que ele declarou que tem um carro de R$42 mil, 5 mil em dinheiro e um consórcio não contemplado. O candidato esquece de um imóvel adquirido aqui em Bauru no dia 28 de janeiro de 2011. Se ele vai mostrar agora, não consta na declaração de bens do TSE. Essa escritura, inclusive, vou passar para vocês. Agora eu quero falar de plano de governo. Eu, sim, quero ser prefeito de Pederneiras porque eu amo a minha cidade. Eu quero ter um compromisso com a minha população. Eu quero devolver para Pederneiras o que cada pederneirense deu para mim. Oportunidade de trabalho, oportunidade realmente de ser alguém na vida. E eu quero que essas oportunidades voltem. Nós queremos uma saúde boa, uma saúde nos bairros, com médicos nos bairros, com medicamento nos bairros. Principalmente ambulância 24 horas. Nós queremos também casas de CDHU. Nós não vamos tirar terrenos de CDHU. Nós vamos dar o terreno, insistir e fazer as 1.443 casas que Rubens Cury fez há 8 anos, que muita gente não reconhece. Nós vamos trazer empregos, empregos para homens e principalmente empregos para as mulheres. Mulheres têm que sair de Pederneiras para trabalhar em Bariri, Itapuí, sai 4h30 da manhã, volta 8 horas da noite. Nós vamos trazer o emprego, sim. Em relação à educação, nós vamos aumentar o Senai, dar mais oportunidades de curso. Nós já conquistamos a ETEC do Centro Paula Souza, uma escola técnica que Pederneiras tanto sonhou. Nós vamos dar uniforme para as crianças das escolas municipais. E nós vamos, sim, voltar a dar o ônibus gratuito para o estudante que faz faculdade ou faz curso técnico fora de Pederneiras. Para muita gente, 90 a 100 reais pode não ser muito, mas para outros tantos vai ser. Nós vamos dar o ônibus circular gratuito, a internet. Agora, o que nós queremos é assumir um compromisso com você, pederneirense. Uma prefeitura de portas abertas. Nós vamos administrar olhando a cidade por inteiro e o prefeito e o vice-prefeito vão estar à disposição. Obrigado à TV Prevê, obrigado aos telespectadores. Um grande prazer aqui a gente poder trazer os nossos planos de governo que foram, sim, estudados junto com cada secretário de Estado para ter a Pederneiras de todos nós. Muito obrigado, candidato Zé da Purina. E ficou uma pergunta, uma dúvida, e a critério desta mediação, o candidato Daniel Camargo terá também 1 minuto para, ao término deste bloco, fazer os esclarecimentos necessários. E encerrando esta participação, o professor Rodrigo Paiva terá 3 minutos para apresentar o seu plano de governo. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, né, em Bauru, de Pederneiras, da região. Né. Agradecer à TV Prevê pela oportunidade e falar sobre o meu plano de governo. O meu plano de governo, ele não vai fazer, ele está fazendo já. Ao longo desses 8 anos, o PT trouxe para ajudar a nossa Pederneiras muita coisa. Eu posso citar um monte, né? Mas são tantas que o tempo não é suficiente. Nós auxiliamos aí, trazendo as verbas para o PSF, que é a Saúde da Família, Vara do Trabalho, o CEL, Centro Cultural, o Paisagismo, quiosques, sanitários e Salão de Eventos da Prainha, nova agência do INSS, a UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, que está sendo construída, SAMU, 300 mil para Santa Casa, novo complexo poliesportivo, creche pró-infância, CRAS da Cidade Nova, reforma do posto de Goianás, Vanglória e Santelmo, novo posto de saúde no assentamento, plataforma de internet, maquinário para o aterro sanitário, reforma de praças, centros cirúrgicos para Santa Casa, seria apoio, verbas, né? Trator para o assentamento, construção de quadras e cobertura, motoniveladora, reforma do campo da Cidade Nova, 3 centros de inclusão digital, ponte, poços e rede de água no assentamento, galeria e água de chuvas, a 972 mil. Isso prova, né, que o PT não enxerga bandeiras. Né? O PT enxerga a população de Pederneiras. Né? Mesmo sem ter um vereador, um vice ou um prefeito,
né? O PT trouxe muito para a nossa cidade e nós podemos trazer ainda mais. No meu plano de governo, nós temos soluções para a saúde, né? Como um centro de especialidades médicas que vai acelerar aí o processo de agendamento, de consultas, de exames, né? Enfim, um monte de coisa boa para a nossa cidade. E devo lembrar que os candidatos que estão hoje presentes, os 3 candidatos, já tiveram a sua oportunidade, que fizeram parte aí de grupos que passaram pelo governo. Agora está na hora de nova gente, uma nova cara, um novo modo de governar, o modo petista, porque onde PT governa, dá certo. Muito obrigado, professor Rodrigo Paiva. E conforme anunciamos, haverá tempo extra inicialmente para o candidato Zé da Purina, onde terá 1 minuto para fazer a sua colocação. Meus amigos, cada imóvel que consta na minha declaração do TSE, esses imóveis estão na minha declaração de imposto de renda, na íntegra. Eu copiei como está na declaração de imposto de renda. Não tenho nada a esconder. Trabalho, perdi meu pai aos 15 anos, trabalho desde os 20 anos e tenho uma vida realmente de muita seriedade e de muito empenho. Cada imóvel está lá pelo valor que foi adquirido, segundo recomenda a Receita Federal. Agora, no candidato Daniel, consta aqui um consórcio não contemplado. Esse imóvel não é consórcio não contemplado. Foi adquirido aqui em Bauru, um imóvel aqui de Bauru, dia 28 de janeiro de 2011. Está aqui a escritura, vou passar a todos. Portanto, isso não consta no TSE. E ele vai ter que assumir as responsabilidades sobre esse fato, que é uma realidade e toda a lei tem que ser cumprida. E esse imóvel não consta na declaração de bens do TSE. Muito obrigado, candidato. O candidato Daniel Camargo agora tem 1 minuto aduzido ao seu tempo para as explicações. Olha, Samuel, a minha declaração de imposto de renda entregue está aqui. Compra de um veículo Focus, realmente, no valor de 42 mil, a qual eu devo ainda 19 parcelas, 14 mil reais, está aqui para quem quiser ver. O apartamento, que ele alega, está aqui, eu devo, fiz pela Minha Casa Minha Vida, financiado, como todo proletariado. Eu pago R$ 491,59 por mês. Está aqui, eu devo para a Caixa Econômica Federal R$ 70.432,22, atualizado com a data de ontem. Está aqui o recibo da Caixa, para quem quiser ver o meu apartamento que eu devo. Realmente, eu comprei em Bauru, está aqui, eu devo esse apartamento inteiro. Aqui na minha declaração, aqui que saiu no TSE, pode ter sido algum erro, mas aqui na minha declaração original, que está aqui, eu estou em posse, está falando do meu carro e está falando da promessa de compra de um apartamento. Realmente eu comprei, mas não terminei de pagar. Por isso que caracterizou como consórcio não contemplado. Não foi erro meu, porque não é eu que alimento o site do Tribunal Superior Eleitoral. E foi por contador alguém. Não foi erro meu. Então até aqui os meus bens. Só você não entrar na internet, acesse o site, compare as declarações de imposto de renda, veja os bens dos seus candidatos. Veja se realmente aquilo que ele declarou vale aquele valor. Analise, escolha bem. Muito obrigado, candidato Daniel Camargo. E está encerrado este debate eleitoral com a participação dos 4 candidatos à Prefeitura de Pederneiras. Ao agradecer a presença deles neste debate, que vieram enriquecer a democracia e o civismo, porque a cidadania será exercida no dia 7 de outubro, onde o pederneirense, a exemplo de todo brasileiro, estará escolhendo o governante do seu município para dirigir os destinos da sua cidade nos próximos 4 anos. E você de Pederneiras saberá escolher quem será o melhor para a sua cidade. E também é importante na escolha dos candidatos a vereador. Nós queremos registrar que este debate será reapresentado neste domingo às 9 horas da noite. Muito obrigado ao professor Duda, muito obrigado ao Darcílio Barbosa, e nós queremos informar que ao término da transmissão ao vivo, logo após um rápido intervalo, os candidatos estarão fazendo uma avaliação das suas participações aqui neste debate. Você deve continuar ligado na nossa programação. Quarta-feira tem mais debate com os candidatos a vice-prefeito de Bauru. E no próximo sábado, com os candidatos da cidade de Bauru. O segundo e último debate da série com estes candidatos.
e encerrando o nosso ciclo de debates. Bem, a TV Prevê, mais uma vez, democraticamente, proporcionou ao eleitor, ao cidadão, a possibilidade de conhecer o que pensam os candidatos de Pederneiras. Este é um trabalho jornalístico que esta casa orgulha-se de fazer. Muito obrigado aos meus companheiros de trabalho pelo profissionalismo e pela maneira como estiveram participando de todo este envolvimento democrático com a participação dos candidatos a prefeito de Pederneiras. Nós estamos encerrando mais um debate eleitoral pela TV Prefeito. Voltamos na próxima quarta-feira e você é o nosso convidado. Obrigado, boa noite e um excelente final de semana para todos.